Todo mundo conhece os grandes sucessos da HBO Max, como The Last of Us, A Casa do Dragão, The White Lotus e Game of Thrones. Entretanto, escondidas abaixo dessas produções famosas, existem várias séries excelentes que raramente aparecem entre as principais recomendações da plataforma. No vídeo de hoje, vamos conhecer 10 séries pouco comentadas da HBO Max que realmente merecem uma oportunidade. Temos ação, ficção científica, crimes reais, guerra, medicina, artes marciais e histórias humanas. Portanto, prepare a sua lista e vamos começar. Começamos com uma das séries de ação mais intensas disponíveis no streaming. Banshee acompanha um ex-presidiário que chega a uma pequena cidade procurando sua antiga parceira no crime. Entretanto, quando o novo xerife local é assassinado antes de assumir o cargo, ele decide roubar sua identidade. A partir daí, o criminoso passa a trabalhar como representante da lei enquanto continua praticando roubos e escondendo seu verdadeiro passado. Ao mesmo tempo, precisa enfrentar um poderoso criminoso da região, antigos inimigos e pessoas que podem descobrir sua mentira. Banshee possui lutas brutais, perseguições, violência e uma história que praticamente nunca diminui o ritmo. This blood is on your hands. We have to get out of Banshee right now. Para quem procura uma história mais leve e emocionante, temos Alguém em Algum Lugar. A série acompanha Sam, uma mulher que retorna à pequena cidade onde cresceu e tenta reconstruir sua vida após a morte da irmã. Ela se sente deslocada, enfrenta problemas familiares e acredita que todos ao seu redor encontraram algum caminho, enquanto sua própria vida continua parada. Tudo começa a mudar quando Sam conhece um grupo de pessoas que também não se encaixa nas expectativas da comunidade. Por meio da amizade, da música e de momentos simples, ela começa a enfrentar o luto e encontrar um lugar onde pode ser realmente ela mesma. A Senhora Davis se passa em um mundo no qual uma poderosa inteligência artificial passou a orientar praticamente todas as decisões da humanidade. Grande parte da população acredita que essa tecnologia trouxe paz e felicidade. Entretanto, a freira Simone considera a inteligência artificial uma ameaça e pretende destruí-la. Depois de deixar seu monastério, ela se reúne com Wiley, um antigo namorado, e inicia uma missão para encontrar o Santo Graal. Segundo a própria inteligência artificial, o objeto poderá ajudá-la a completar seu objetivo. Porém, Simone começa a desconfiar de que toda a jornada pode fazer parte de uma manipulação muito maior. Let's party. Hello? Hi, I'm looking for the Grail. The Holy One. Caso você esteja descobrindo alguma série nova nesta lista, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana, procuramos as melhores produções dos principais serviços de streaming. Generation Kill é uma minissérie baseada nas experiências de um jornalista durante a invasão do Iraque, em 2003. A produção acompanha um grupo de fuzileiros navais americanos nas primeiras semanas da guerra, enquanto eles avançam por território inimigo. Os soldados enfrentam emboscadas, falta de informações e ordens que mudam constantemente. Entretanto, a série não apresenta o conflito como uma grande aventura heróica. Grande parte da história mostra a espera, a confusão, o medo e as conversas entre militares que tentam entender decisões tomadas por comandantes distantes. É uma representação crua, crítica e bastante realista da guerra moderna. Let's make some money. A Cidade é Nossa apresenta a história real de uma das unidades policiais mais corruptas dos Estados Unidos. A trama acompanha uma força-tarefa de Baltimore criada para retirar armas ilegais das ruas. Entretanto, alguns policiais começam a utilizar o próprio poder para roubar dinheiro, vender drogas, plantar evidências e perseguir pessoas inocentes. Durante anos, os integrantes da unidade acreditam que nunca serão responsabilizados. Porém, investigadores federais começam a descobrir a verdadeira dimensão dos crimes. A minissérie mostra como o esquema surgiu, cresceu e permaneceu escondido dentro da própria polícia. And then you call them victories. Planeta dos Abutres é uma animação adulta de ficção científica sobre os sobreviventes de uma nave espacial. Depois de sofrer um acidente, a tripulação fica presa em um planeta completamente desconhecido. O lugar possui paisagens impressionantes, mas seus animais, plantas e organismos podem representar perigos mortais. Separados em pequenos grupos, os personagens precisam encontrar comida, atravessar diferentes regiões e descobrir alguma forma de escapar. O maior problema é que ninguém compreende as regras daquele ecossistema. Algumas criaturas parecem
parecem inofensivas, enquanto outras escondem comportamentos assustadores. É uma história de sobrevivência ambientada em um dos mundos alienígenas mais criativos da televisão. The Deuce acompanha a transformação da região da Times Square, em Nova York, durante as décadas de 1970 e 1980. A história apresenta prostitutas, donos de bares, criminosos, policiais e produtores envolvidos no surgimento da indústria de filmes adultos nos Estados Unidos. Entre os protagonistas estão os irmãos Vincent e Frankie, que acabam ligados à máfia depois de acumularem dívidas perigosas. Também conhecemos Candy, uma profissional do sexo que deseja abandonar as ruas e trabalhar atrás das câmeras. Enquanto a indústria cresce, os personagens enfrentam violência, exploração, corrupção e a transformação completa da cidade. So what am I looking at? Your future. When do we start? The Nick é um drama médico, ambientado em um hospital de Nova York no início do século XX. A série acompanha o Dr. John Thackeray, um cirurgião brilhante que tenta desenvolver novas técnicas, em uma época na qual muitos procedimentos modernos ainda não existiam. Thackeray ultrapassa limites para salvar pacientes, mas também enfrenta uma grave dependência de drogas. Ao mesmo tempo, o cirurgião Algernon Edwards chega ao hospital e precisa enfrentar o racismo, apesar de ser um dos médicos mais qualificados da instituição. A série mostra uma época em que cirurgias eram extremamente perigosas e pequenos erros podiam ser fatais. Though this is madness, yet there is method in it. Warrior acontece na década de 1870 e acompanha Ah Sam, um especialista em artes marciais que deixa a China para procurar sua irmã nos Estados Unidos. Ao chegar a São Francisco, ele acaba vendido para uma poderosa organização criminosa de Chinatown. Suas habilidades de combate chamam a atenção dos líderes da gangue, que passam a utilizá-lo em ataques e disputas territoriais. Enquanto busca informações sobre a irmã, Ah Sam se envolve nas guerras Tong, um conflito entre grupos que disputam o controle da região. Warrior mistura drama histórico, crime e lutas brutais com coreografias dignas de grandes filmes de ação. Tokyo Vice é inspirada nas experiências do jornalista americano Jake Adelstein durante a década de 1990. Depois de conseguir emprego em um importante jornal japonês, Jake começa cobrindo pequenas notícias. Entretanto, sua curiosidade o leva a investigar assassinatos, empréstimos fraudulentos e possíveis conexões com a Yakuza. Quanto mais se aproxima da verdade, mais perigosa fica sua situação. Durante a investigação, Jake conhece o detetive Hiroto Katagiri, que tenta ensiná-lo a lidar com o crime organizado sem provocar uma guerra entre grupos rivais. A série apresenta o lado sombrio de Tóquio por meio de redações, clubes noturnos, delegacias e becos escondidos. Don't write about this. Essas foram 10 ótimas séries escondidas no catálogo da HBO Max. Agora conte nos comentários qual dessas séries mais chamou sua atenção. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para continuar descobrindo as melhores produções dos serviços de streaming. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!